Experimentar a cura e viver em saúde. A gente estava falando desse tema, demos um salto aí na semana passada, que foi Páscoa, né? Mas na Páscoa você celebrou o quê? Fala aí. A ressurreição de Cristo. E é por causa da ressurreição de Cristo que você pode experimentar a cura e pode viver em saúde. Você sabe a diferença das duas coisas, entre as duas coisas? A cura, tá bom, uma enfermidade, ela é repreendida e a pessoa experimenta a cura. Agora, o que Deus quer de verdade é que a gente viva em saúde. O que Deus quer de verdade. E a gente que conhece Deus, a gente tem prosseguido em conhecer a Deus, não é o teu caso, é o meu também. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. A gente tem prosseguido. Então, a gente, quando conhece alguém, a gente sabe do caráter dessa pessoa. Eu costumo dizer que só fala mal de Deus quem não conhece. Só acha que Deus pode, por exemplo, põe doença quem não conhece. Quem não conhece Deus acha que Ele põe doença, mas Deus não põe doença, porque Deus é cura. O nome dEle é cura, a palavra dEle é cura. Deus diz, a palavra dEle, lá no Salmo 107, eu vou ler vários versículos, versículo 20, está aqui, eu vou botar aqui já. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo 107, versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. E nos livrou daquilo que nos era mortal. De repente está na sua versão aí, ao meio da revista atualizada. Essa aqui eu acho que é a NVI. Então, o nome de Deus, se você for olhar, Jeová, Yahvé, Rafá, já diz quem Ele é. O Senhor que sara, está lá em Êxodo 15, 26. O meu Deus é Deus que sara, não é Deus que põe doença. Você pode repetir essa afirmação para você mesmo inculcar isso? O meu Deus é Deus que sara, Ele não põe doença. Alguém que põe doença é mau. Deus é bom. Amém? Deus é bom. E a sua bondade dura quanto tempo? Para sempre. Então, Deus é bom. Mas uma grande parte do povo de Deus não tem esse entendimento. Porque acha e vive por achismo, porque não se relaciona com a palavra. Agora, o conhecimento que eu e você temos de Deus está baseado em quê? Está baseado em experiências que eu vi de pessoas? Está baseado em situações que eu presenciei, situações do passado? Ou está baseado na palavra dele? Vamos viver pela palavra, amém? Vamos dar crédito à palavra, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a mim. Não, Ele é fiel à palavra dele. Se Ele encontra a palavra dele em mim, a palavra dele se cumpre em mim. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E aí? Vai experimentar a manifestação de Jesus Cristo. Então, a manifestação, em qualquer área, a gente está falando aqui especificamente de cura e saúde, mas em qualquer área, a manifestação de Jesus Cristo na nossa vida se dá por guardar as palavras dele. Guardar simplesmente é praticar as palavras dele. Porque Jesus, está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 47, ele fala, vou comparar vocês a uma pessoa. Aquele homem sábio, prudente, que ele vem, ouve e pratica as minhas palavras. Esse é semelhante a uma pessoa que foi e construiu a sua casa sobre a rocha. Então, vem, ouve, pratica. Se eu só vou, não serve. Se eu só vou e ouço, ainda não está completo, mas se eu pratico, então a experiência da palavra, da vitória, todos nós já somos mais que vencedores, amém? Mas a experiência da vitória, gente, vem por praticar a palavra de Deus. Uma verdade não praticada não faz parte de mim. É prática, é prática. A gente estava aqui na aula de violão ontem. Né, Edmundo? Estava na aula de violão ontem. O Edmundo já está com o dedo, já está ficando... Daqui uns dias a gente vai fazer um solo de violão aqui. Olha aí. Alguém diga amém. Diga você pelo menos aí. A igreja disse. É isso. Mas a gente estava lá, o professor passou um exercício. Como é que acontece com o primeiro exercício? Você olha e fala assim, gente, você se assusta. Aí depois você tenta primeiro, mas você consegue fazer só depois de muita prática. Só o que a gente vai fazer é por prática.
Você é profissional da sua área, o que você faz hoje só faz parte de você, e você faz com destreza, você faz, alguém olha assim, poxa, você faz com tranquilidade isso, mas quanto tempo você praticou para fazer o que você faz? E para viver a vida vitoriosa em Cristo Jesus, que é a vida que Ele tem para mim e para você, é preciso prática da palavra. Prática de perdão, prática de amor, prática de, num momento difícil, não que a gente não passe por momentos difíceis, mas no momento difícil, lembrar das palavras de Jesus, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É a prática de resgatar isso de dentro da gente, para dizer para as situações, não, espera aí, Jesus venceu, então eu também sou vencedor com Ele. Prática de botar a alegria para fora por uma crença, é por fé, de que eu estou me sentindo mal por causa de uma situação, aconteceu, mas espera aí, a alegria mora em mim, eu não vou viver triste. Eu passo por um momento de tristeza, eu passo por um momento que eu estou afligido, mas espera aí, viver dessa maneira, não. Porque o Espírito Santo habita em mim, isso é atitude de fé. É crença, eu só experimento isso, botando isso para fora, mas primeiro eu tenho que botar para dentro. Eu tenho que ter essas palavras. Especificamente para a cura é a mesma coisa. O que está doendo? Fala com o que está doendo. É prática. Pô, vão achar maluco eu falar com o meu rim, Wellington. Não, Jesus falou com o vento. Chama ele de maluco, então. Não, é saber com quem está falando. Saber a autoridade que você tem. Aí o pastor está falando aqui, o pastor Marcos, sobre a pregação de quarta, recomendo. Assistam a quarta-feira. Ele estava ligado em 380 volts aqui. Quem estava aqui sabe, não sabe? Ele já é acelerado, ele estava vezes 1000. Foi uma bênção. E ele estava falando sobre a unção. A Bíblia diz em 1 João 2,20, a unção do santo, fala de Jesus, já está sobre vós. Não te falta nada, gente. Isso traduzido é, não te falta nada. Se você tem o Espírito Santo em você, se a unção de Cristo está sobre você, o que te falta? Nada. Falta o quê? A consciência. Muitas vezes a consciência de quem está comigo, de quem habita em mim, de que é o Todo-Poderoso habitando em mim, é o Todo-Poderoso me dando direções, é o Todo-Poderoso falando comigo, é uma audiência com Deus que eu e você temos todo dia, e podemos ter todo dia, a todo instante, não tem fila, não tem horário marcado, a não ser que você marque, mas não tem horário marcado. Essa semana eu liguei para o consultório para marcar uma consulta, vai ao médico. Porque uma coisa é cura, outra coisa é viver em saúde, é preservar aquilo que Deus já te deu. E aí fui marcar uma consulta. Tem os horários aqui tal, tal e tal. E eu tenho que ver qual horário, para eu me encaixar ali. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus está aí com você o tempo todo, o dia todo dia. Amém? Aleluia, é isso aí. É para vibrar com isso, porque você anda muito bem acompanhado. Sabe, Deus é fiel à palavra dele. Ele garante, ele botou a assinatura dele, eu sou aquele que cura, o Deus que cura, eu curo, eu sou saúde. Mas eu tenho que levantar isso dentro de mim. Eu tenho que levantar isso dentro de mim. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Então, diante de uma situação, você olha para a situação e fala, não, eu recebi a palavra é Cristo. Ele me livrou daquilo que era mortal, e eu viverei. E já emenda no outro versículo, e contarei as obras dele, do Senhor. Ele fez milagre em mim. Amém? 2 Timóteo 2,13. Independente de mim, ele é fiel. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, o que Deus faz, ele não faz, ele faz porque ele é. Uma vez perguntaram isso para mim, Wellington, deixa eu lembrar da pergunta. Deus faz porque ele... não lembro. Esquece. Depois eu vou lembrar. Fugiu agora. Mas o que Deus faz? Ele faz por causa do nome dele. Por exemplo, por que ele está sempre com você? Quando Jesus recebeu o nome, a Bíblia fala que ele é Deus Emanuel, que é Deus conosco. Então, ele está com você. Aí, lá na frente, o Evangelho de João, ele afirma, olha, eu que estou convosco, eu irei, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei da parte do meu Pai o Espírito Santo, e ele estará com você para sempre. Pronto, garantindo aquilo que já tinha sido dito a respeito dele. Sabe? É a consciência dentro de mim, dentro de você, que vai fazer essa diferença. E a primeira coisa, dentro desse tema
de saúde e de cura. Cura e saúde. Eu tenho repetido muito aqui algo que eu ouvi há um tempo atrás e eu estou repetindo aqui. Não abra a boca para dizer aquilo que você não quer acontecer. Não abra a boca para dizer aquilo que você não quer ver acontecer. Isso significa, minha saúde está sendo atacada, porque você tem saúde, amém? Então, apareceu um sintoma. A qualidade da tua conversa vai denunciar a qualidade do que está aqui dentro de você, porque crença está aqui dentro, o que sai para fora é o que está dentro. Então, quando eu paro e converso com o Edmundo, depois, treina isso, vê se faz um teste. Eu brinquei outro dia, eu falei isso na Atos, no 2º ano. Grava o que você está falando e depois ouça. A tua conversa, você só falou de doença, só falou o que está acontecendo, só falou coisa ruim? Está ruim. Então, está ruim. Porque, às vezes, a gente precisa se ouvir. Quando a gente fala, e quando eu falo aqui, para a gente repetir alguma coisa, é para a gente se ouvir, inclusive. Não foi à toa que lá em Josué, no livro de Josué, Deus, quando fala para ele, fala assim, Josué 1, capítulo 7 ou 8, versículo 7 ou 8, capítulo 1. Fala das palavras dessa lei e medita nelas dia e noite. Então, ele mandou Josué falar e mandou meditar. São coisas distintas. Então, a hora que eu sento, Marquinhos, e aí eu começo, e aí eu vou chorando as pitangas com o Marquinhos, e só falo do problema, eu estou confessando o problema. Se eu confesso o problema, eu tenho o problema. Se eu não confesso a cura, eu não vou ter a cura. Porque a gente vive e se alimenta das palavras que saem de nós. Vamos prestar mais atenção naquilo que a gente fala, na qualidade das nossas conversas, qualidade das nossas palavras. A qualidade das nossas palavras revelam a nossa fé. Amém? Isso, velho, tu não está bravo, não. Eu bravo? Já me viu bravo? Nunca me viu, não, Fredinho? Só com o inferno, é isso aí, Marquinhos. Então, do primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje de manhã, primeira coisa, Deus se importa com você. E quando a gente fala desse desse tema de saúde, e eu já ouvi essa pérola, não, meu corpo Deus não está interessado, Ele está interessado no meu espírito. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu essa pérola? Mas abre a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 6, 20. Vocês, 1 Coríntios 6, 20, está aqui na tela, mas vamos lá. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no corpo. 1 Coríntios 6, 20. Glorifiquem a Deus no... Então, Deus está interessado ou não está interessado no seu corpo? Tá. Deus tem interesse total em você e em tudo que diz respeito a você. Seu espírito, sua alma, seus pensamentos, suas emoções, tudo isso que faz parte, que é a tua alma e o teu corpo. O que a gente faz no corpo, com o corpo, faz toda a diferença para a nossa vida. É de total interesse. Já parou para pensar que tem corpo humano lá no céu? Né, Luz? Já parou para pensar? Jesus Cristo veio ao mundo, foi achado em forma de homem, figura humana, morreu, ressuscitou. Se não importasse para ele o corpo, por que ele falou, deixa esse corpo aí que eu vou, só no espírito? Não, ele ressuscitou. Tem um corpo no céu, Jesus Cristo. Aliás, não tem só um, porque Elias também não morreu, e Enoque também, Deus para si o tomou. Se Deus tivesse interessado só no espírito de Enoque, ele dava um toque a Enoque, pum, morre aí, fica só o espírito para cá. Mas não foi isso que Deus fez. Deus tem interesse na sua saúde. Deus quer você aceso, ligado, bem de saúde, sabe para quê? Para você funcionar como um agente do reino dele aqui nessa terra, para as pessoas olharem para a sua vida e verem a manifestação do reino de Deus em você. Deus quer você com saúde, para você curtir sim a sua família, para a sua família aproveitar você. Deus quer você com saúde, para você ser alimentado pela palavra, viver a vida vitoriosa que Ele tem para você e outras pessoas glorificarem o nome dEle através da sua vida. Deus se importa com o teu corpo, sim. Deus se importa com a tua saúde, sim. Deus se importa com a sua mente, sim. Deus se importa com tudo que diz respeito a você, a sua vida e a sua família. Ele se importa, amém? Tudo, Deus quer ver você bem, ponto. Amém?
O que diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23 para a gente? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é meu corpo, minhas regras, não. Você foi comprado. Seu corpo, regras de Jesus Cristo. Conservados, inteiramente íntegros. O que você faz, depois lê aquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 6, na parte anterior, lê do início, sobre relacionamento, sobre com quem a gente anda, sobre o que a gente faz com o nosso corpo. Deus está interessado em tudo. Então, a primeira coisa para a gente entender, por quê? Porque se a gente não tem o entendimento de que Deus ama meu corpo, se importa com o meu corpo, como é que eu vou orar com autoridade sobre alguma coisa que venha atacar o meu corpo? Eu preciso ter esse entendimento. Mas você já sabe aqui que Deus se importa com você, na verdade, com o teu corpo, com tua alma e com o teu espírito. Amém? Aleluia. Eu tinha separado aqui um papel, ficou para trás. Viva uma realidade espiritual. Outra coisa que é muito e é fundamental na nossa jornada. Você vive, algumas pessoas podem falar para mim, para você, como já falaram para mim, assim, Wellington, você está negando uma realidade, porque eu estou vendo uma coisa, eu estou vendo as coisas. Exatamente. Porque você fomos treinados a vida inteira a se mover pelo que sente, tato. Apaga toda a luz. Apaga a luz. Se apagar a luz, não apaga não, galera. Se apagar a luz aqui agora, ficar um breu, você vai fazer o quê? Tatear. Vai tateando, até você encontrar um lugar seguro ou uma saída. Não é assim? Você aprendeu a se mover pelos olhos, pelo que ouve. Se você não puder tatear, você vai tentar localizar um som, para você se guiar pelo som. E por aí vai. Só que a palavra diz que a gente não vive pelo que vê, mas a gente vai vivendo pelo que crê. A gente vive pelo que crê, e crer da palavra de Deus. Então, há uma realidade espiritual que nos ensina a viver por um sentido que nós não fomos treinados naturalmente. Eu fui treinado, e você também, a viver muito bem pelos 5 sentidos. Agora, tem um sexto sentido. Sexto sentido, o que esse pastor vai falar? Não, o sentido é espiritual. Deus nos criou para ser filhos maduros, esse é o objetivo dele, que querem viver, que vivem, sabem viver pela direção dele. E se tem alguma coisa que o Espírito Santo está aí para fazer, é nos dar direção, nos guiar a toda a verdade. Então, você nega a realidade? Não, a realidade está sendo vista. O inferno, ele usa aquilo que é visto para tentar desmentir o que é a verdade. É desse jeito. Porque você vai declarar, e já declara assim, eu tenho saúde, no nome de Jesus. Aí, o que o inferno faz? Ele coloca uma mancha, um sintoma, ele tenta atacar, mas ele não vai ter sucesso, em nome de Jesus. E ele não vai ter sucesso depende de um posicionamento nosso, diante do ataque. Então, ele coloca alguma coisa para você ver, para você sentir. E aí, esse ver, esse sentir, esse ouvir, ou qualquer coisa que seja, é um desafio, porque o que você está vendo está indo contra a palavra. É como a serpente lá no paraíso, dizendo para a mulher e para o homem, ele disse isso, mas não é bem assim, olha isso aqui. E o que o inferno faz é trazer algo para apresentar para a gente, para dizer, olha, não é bem assim, você é curado, mas você está amarelo, Wellington. Mas teu olho está isso, ou mas você está com essa mancha. E o meu posicionamento diante daquilo que eu estou vendo vai definir o resto da jornada. Se eu vou dar legalidade ou não vou dar legalidade àquilo que está se apresentando para mim. Ou se eu vou dar legalidade ou não vou dar legalidade para a palavra de Deus, que é soberana. E a gente diz que a palavra é soberana porque ela é, mas ela tem que ser soberana para mim, para você, amém? Para você viver em plena saúde. Como é que Deus vai ser glorificado se você não anuncia um milagre, algo que as pessoas nem estão vendo ainda, mas que vai acontecer?
porque você está anunciando. Amém? Então, a gente vive dentro de uma realidade. Qual é a nossa realidade espiritual? A nossa realidade espiritual é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a nossa realidade. Abra sua Bíblia, Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Você que está em casa aí, fica ligado. Dá um glória a Deus aí. Escreve um glória a Deus aí também, você que está em casa. Olha o versículo 4, o que diz? Certamente, repita comigo, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Está aqui. E oprimido. Então, Ele tomou sobre si as enfermidades de quem? E aquela diabetes que você dizia que você tinha? Ele tomou, então você não tem mais. Amém? Uma vez eu brinquei aqui, porque a gente ouvia, né? Diabetes é assistente de palco lá no inferno, lá do inferno, não é isso? As diabetes, aí ela entra lá para alegrar o inferno. Aqui não, na sua vida não. Então, se Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não são mais nossas, porque Ele tomou. Então, você não vai mais dizer que tem pressão alta. Você não tem pressão alta. Você tem a pressão ideal. Amém? Você não vai dizer mais que você tem diabetes. Você não tem diabetes. Você não vai dizer mais que você tem isso ou aquilo outro. Você tem enxaqueca. Que as pessoas falam isso, né? Tomam posse. A minha enxaqueca, e alguns têm até orgulho, falam com orgulho. Se você sentar numa mesa, assim, não, mas a minha é pior. Ah, você não sabe o que eu passo. Parece disputa, já viu? Disputa. É um abismo chamando o outro. Um abismo chamando o outro. Um fala assim, senta na mesa, não, eu tenho uma enxaqueca que não me deixa dormir. Ih, passei 2 dias sem dormir. Aí começa. Qualidade de conversa é essa? Mas eu, além de enxaqueca, tenho... Que é isso? E o cara tem. Ele vai viver pelo que tem mesmo, ele tem fé naquilo. Alguém vai pedir oração e pede a hora por mim, que eu sei que eu estou percebendo que eu vou ficar resfriado. Ih, já declarou que vai ficar resfriado. Eu vou orar para quê? Não abra a boca para dizer aquilo que você não quer ver acontecer. Guarda isso. Abra a boca para concordar com Deus. Pastor, pode orar por mim aqui? Que eu tenho certeza que eu estou ficando resfriado. Que é isso? Se você tem certeza que está ficando resfriado, já ia orar, Marquinhos? Não ora não. Ia repreender, aí mandou bem. Sabe, se você tem certeza que vai ficar resfriado, você vai viver pela certeza que você tem no seu coração. Se você tem certeza que tem enxaqueca, você vai viver pela certeza que você tem no seu coração. Se você tem certeza que você não dorme à noite, você vai viver pela certeza que você tem no seu coração. E aquilo é que vai guiar a sua vida. Porque a gente vive por certeza. A gente vive por certeza. O mundo lá fora tem certeza da morte, tem certeza da violência. Pergunta a qualquer um lá fora, que eles vão te dizer as certezas do que tem lá fora. Mas a gente foi transportado para uma nova realidade. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para uma nova realidade. E o que você tem? Saúde. O que você tem? Eu tenho saúde. E a sua saúde pode ser atacada, mas ela vai ser atacada e vai encontrar alguém crendo, porque esse é o desespero do inferno. O maior inimigo agora seu, Marquinhos fala que não é o diabo já foi derrotado. O meu maior inimigo, o seu maior inimigo, o maior inimigo do crente, é a ignorância. A fé não atua onde há ignorância, onde não há conhecimento revelado daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. A fé não age se não houver um conhecimento revelado aqui no coração
a respeito da obra de Cristo na cruz, de substituição. Ele tomou o seu lugar. Alguém já teve essa enxaqueca, alguém já teve diabetes, alguém já teve a pressão alta, alguém já teve qualquer negócio que você diga aí que é enfermidade. Foi Jesus Cristo. Ele adoeceu no meu lugar, no seu lugar, ele levou sobre si, para você não ter mais isso. Amém? Aí no Isaías 53, lá no versículo 10, 11. Gente, sumiu o versículo 11 da minha Bíblia, cadê? Vou ler do 10 então, para alcançar aqui. Ó. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo, é o 10 mesmo, fazendo o quê? Enfermar. Ele adoeceu. Você sabia que Jesus adoeceu? Fazendo-o enfermar. Por quê? Porque ele ficou no meu lugar e ficou no seu. Isaías 53, 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu no meu lugar as penas das nossas iniquidades. Ah, vou fazer isso porque aquilo, vou ser curado. Tem gente fazendo jejum para ser curado, tem gente que vai a isso, vai a aquilo outro. Não, a gente é curado por causa de uma obra de Cristo na cruz e por causa da fé, da confiança dessa obra perfeita na cruz que a gente guarda no nosso coração e por isso confessa. Amém? Falei de você, Marquinhos, no segundo ano, segunda-feira, falei. Sabia? Falei bem. Só falo bem. Porque está aqui, eu sei o que esse cara já passou, e eu sei como é que ele vem falar comigo, como é que a gente conversa. Não que não tenha problemas, cara, mas o inferno está aqui, mas ele vai ser derrotado. Já até sei que Deus está preparando algo na frente lá. Cara, você vai ver. Vou rir muito lá na frente, cara. Estou aqui, o negócio está doendo. Mas eu já estou crendo. A qualidade da conversa é essa. Isso aqui não vai ficar, não. Está doendo o dedo? Como é que você faz? Expulsa o demônio, né? Mas se não for demônio? É melhor expulsar um que não existe do que deixar passar dois que existem. Não é assim que você fala? É. Sabe, a gente está numa realidade espiritual, gente. Ah, está espiritualizando tudo? Estou. Porque tudo que se vê foi criado a partir daquilo que não se vê. Então, tudo é espiritual, sim. A gente, às vezes, conduz a vida e acha que não é espiritual. Decisões que a gente toma no dia a dia, na nossa casa, decisões de pagamento de conta, não pagamento de conta, adiamento de alguma coisa, decisões de ir, não ir, isso é espiritual, sim. Porque uma decisão errada que um pai de família, uma mãe toma, e toma errado, sem a direção do Espírito Santo, vai causar, às vezes, uma separação no lar, vai causar uma divisão, vai causar um mal-estar dentro de casa. Então, é espiritual, sim. A conta que você paga é espiritual. Se não fosse espiritual, não estaria escrito que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, eu preciso. Então, se eu preciso, eu tenho que crer e Deus vai mandar o sustento e ponto. É espiritual, sim. Uma decisão que eu tenho que tomar de mudar de emprego, mudar de trabalho, é espiritual, totalmente espiritual. Porque se eu não tomo uma direção baseada na direção do Espírito Santo, se eu não tomo uma decisão assim, a minha família sofre. E Deus não quer ver minha família, nem a sua, sofrer. Então, tudo na minha vida e na sua vida é espiritual. A gente foi transportado para uma realidade espiritual. Você foi transportado para o reino de Deus. Você foi transportado para uma vida e viver uma vida no Espírito, você entende? Eu também. Viver uma vida no Espírito. Se você agora vive no Espírito, a Bíblia fala, então, andem também no Espírito. Tomem decisões baseadas no Espírito. Tomem decisões baseadas na direção do Espírito Santo. Porque senão a gente não vai andar. E a gente vai sofrer consequências. Nosso corpo vai sofrer consequências, nossa família vai sofrer consequências. E Deus quer que a gente viva e viva em abundância. Amém? Deus te chamou para você reinar em vida. Reinar em vida. Guarda esse versículo para você. Vamos lá em Romanos.
Eu saí um pouquinho aqui do slide, mas já volto. Romanos. Eu tenho só mais 1 hora, né, de pregação. É isso, Marquinhos? Brincadeira, gente. Até que ponto a gente está disposto a ficar também a 1 hora, hein? Isso é uma coisa para a gente guardar no coração. Deixa o Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Depois você lê o anterior e posterior, é maravilhoso. Que ele vai falando sobre Adão. Por causa de um homem entrou o pecado, e a partir daí reinou a morte em toda a humanidade. Mesmo aqueles que não tinham pecado, à semelhança de Adão. Fala a palavra de Deus. Isso é Deus que está falando. Aí no versículo 17 fala, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais, agora vai falar de você, tá? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É o teu caso, é meu caso. Alguém que não tem revelação da palavra vai dizer assim, não é bem assim. Esse não é bem assim, vem do inferno, gente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Encosta uma voz para dizer, não é bem assim. Não é bem assim o quê? É bem assim. Amém? Porque se Deus quisesse dizer outra coisa, Ele teria escrito outra coisa. Certo? E o que é reinar em vida? Alguém traduz para mim, por favor. Reinar em vida significa? Reinar em vida. Não é reinar depois da vida. É reinar agora. Deus te chamou para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. É Cristo em vós a esperança da glória. É a natureza que aguarda a manifestação dos filhos. É o reino de Deus se manifestando em você e na sua casa. É você, como Jesus Cristo, sendo atraente, atraindo pessoas para perto de você por causa da presença dele em você. Amém? E aquele texto que a gente leu lá em Isaías, eu sei que você está folheando sua Bíblia hoje, eu sei disso, para a glória de Deus, fica tranquilo. Lá em Isaías 53, versículo 4, que a gente leu que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa palavra aí, se a gente for olhar lá no hebraico, isso aí é uma aula que o pastor Marquinhos vai dar, ele vai explicar isso aí para a turma da Atos. No hebraico, essa palavra enfermidades é sholi, que significa o seguinte, doença, significa fraqueza, o fraco, doente. A palavra dores, que fala aí também, significa o quê? Dor física ou emocional. Dor física, dor que você sente. Porque alguém diz, uma vez eu li isso, inclusive num comentário uma vez, que se tratava de cura emocional. Não. Cura espiritual. Não. Cura é cura. É cura de dor. Se der um beliscão aqui, dói. Não dói? De repente você não dói. Dói sim. Dá um beliscão, dói. É essa dor que ele está falando, dor física, que sente. E ele veio, ele tomou sobre si essa dor que dói. E a enfermidade e alguma coisa na alma também cura. Mas diz respeito a tudo isso. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, eu vou citar para vocês aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, olha aí, unção, hein? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Você entende que ele está associando cura a uma opressão maligna? Doença a uma opressão maligna? Eu falei cura? Não, mas doença. Porque ele curou a quem? A quem era oprimido do diabo. Então, doença não vem dele. Doença não vem de Deus. Se doença viesse de Deus, Jesus estaria contra Deus, porque ele saiu curando a todos. E o próprio Deus estaria se contradizendo. Guarda isso no teu coração. Confessa a palavra. Concorda com a palavra. Concorda com a palavra. Que fé está associada à confissão dessa fé. A gente só fala porque crê. Cri, por isso falei. Mas não é falar por causa de... Não é um mantra, não é... eu estou falando. Não é isso, não. Guarda no coração, vai ler as passagens bíblicas no coração. A gente até disponibiliza aqui na igreja, né, isso no Instagram, textos a respeito de cura, mais de 100 versículos, para você baixar lá.
Vai lá, se enche da palavra, se enche da palavra, se enche da palavra, até que a palavra seja verdade para você, porque ela é verdade. Então, a gente está negando a realidade? Não, a gente está confessando a verdade. E mostrando a verdade para a realidade. E confessando a verdade diante da realidade. Até que a realidade, ela se dobra à verdade. Porque há poder na palavra de Deus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Se combate uma doença, se combate uma enfermidade, se expulsa uma enfermidade como quem expulsa um demônio. Porque é. Porque é. Abre um texto aí comigo em Mateus. Mateus, capítulo 15. 15, não. 15, isso, 15. Versículo 21. Fala da mulher cananeia. Lá em Marcos também está no capítulo 7. A mulher Ciro-fenícia. Partindo de Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eles ficavam incomodados, porque ela vinha gritando atrás dele. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, porém, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E aí preste atenção nessa última frase. E desde aquele momento sua filha ficou sã, curada. Mas ela estava doente? Ela foi até Jesus porque a filha dela estava endemoniada. Mas a filha dela, a Bíblia fala que ela ficou curada. Você está entendendo? O que saiu daquela menina e o resultado? Um demônio que foi embora, ou um grupo de demônios que foi embora, resultou na cura. Jesus veio para fazer essa obra em mim e você, de tirar uma velha natureza, de nos encher com o Espírito Santo, para que se ache em nós somente o Espírito Santo. Então, confesse que em você só tem lugar para o Espírito Santo, porque o teu corpo é a habitação do Espírito Santo, o teu corpo é casa do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, e não tem lugar para mais ninguém, a não ser Ele, o Espírito Santo em você. A importância de concordar com isso é fundamental, porque a palavra de Deus, assim como as circunstâncias, o que elas esperam de nós é uma concordância. Tudo que as circunstâncias, ou que a palavra espera de mim e de você, é uma concordância. Que começa aqui, mas sai, termina na boca. Entendeu? Você vai ver, por exemplo, Mateus capítulo 18, e a gente vai terminar aí. Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19. Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Deixa eu mexer aqui nisso aqui mais uma vez. Vai aqui. Depois a gente vê. Tudo o que vocês ligarem na terra, você entendeu o poder que você recebeu aí? Na verdade, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado. Você entende que você vive numa realidade espiritual? Para Jesus falar isso para mim e para você, significa o seguinte: eu estou te dando acesso a uma dimensão que você não tinha antes, mas agora você tem, de trazer para a terra aquilo que está no céu.
Isso diz respeito a tudo. Depois ele fala no versículo seguinte, também lhes digo que se 2 de vocês, por isso a importância das nossas conversas, 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, uma conversa onde impera o assunto é a doença, estão concordando com a doença. Uma conversa onde o assunto é a cura, estamos concordando com a cura, estamos ligando cura. Você entende isso? É para mudar a maneira de ser da gente. É para a gente mudar, para a gente começar a olhar a qualidade daquilo que está saindo de mim, de você. Doença é uma realidade natural, é verdade, é natural. O médico, para dizer que você está doente, para você que tem uma enfermidade, ele olha exame, ele olha o que ele sente, o que ele vê, ele olha isso tudo, é natural, os 5 sentidos. E aí, fica esperando por alguém, o homem ou o ser humano, para concordar com ela, e aí ela se estabelece. Por outro lado, numa outra realidade, a cura ou saúde é uma realidade espiritual. Você já é curado, amém? E ela está ali como testemunha, que é a palavra de Deus, esperando alguém, uma outra testemunha, para concordar com ela. E aí a cura, a saúde se estabelece. Com o que a gente vai ficar concordando? O que a gente vai ficar dizendo? O que a gente vai ficar anunciando? Anuncie o seu milagre, anuncie a sua saúde, anuncie a sua cura. Você está negando a realidade? Não. Eu estou vivendo numa realidade espiritual que vai se manifestar no meu corpo e na vida de quem estiver do meu lado. O justo vai viver por concordar, parafrase isso, né? Parafraseando, o justo viverá por concordar com a realidade espiritual para que ela se estabeleça sobre a realidade natural. Para isso, preciso de confessar a minha fé. Confessar a fé é concordar com Deus. Sabe que o cara leva alguém para a delegacia, dá um papel lá, confessa aí que você é culpado, assina essa confissão aí de culpa. Se o cara assina, ele está concordando com o que está escrito ali. Deus está esperando que a gente concorde, sempre. E não é só hoje, é hoje, amanhã, depois e sempre. Hoje, amanhã e depois. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Tem tanto para falar desse assunto, mas hoje você vai sair daqui entendendo que Deus se importa com você, amém? Você que está em casa, Deus se importa com você em todas as áreas da sua vida. Deus se importa com o seu corpo. E vai entender também, precisa entender, que você vive uma realidade espiritual. Você vive uma realidade espiritual. Por quê? Porque você vive uma vida no Espírito. Você vive uma vida no Espírito. Então, se eu vivo uma vida no Espírito, porque você é um ser espiritual. Você tem emoções, tem tudo isso. Não estou dizendo que a gente não passe. Jesus mesmo falou. Eu já falei aqui. Nesse mundo, vocês passarão por aflições. Mas fica alegre, fica animado, porque eu venci o mundo. A boa notícia você já tem. Amém? Você tem saúde? Amém. Vamos fazer umas declarações aqui, baseadas na palavra? Eu tenho saúde, porque Jesus já tomou sobre ele as enfermidades que estavam direcionadas para mim. Eu fui curado. Na cruz, eu recebi vida, e vida em abundância. Em Cristo, eu sou curado. Em Cristo, eu reino. Em Cristo, eu me alegro. Em Cristo, eu vivo. Amém? Vamos lá, olha só. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos. Por isso nós falamos. O meu corpo funciona. Meus rins funcionam. Meus pulmões funcionam. Eu falo. Eu grito. Eu canto. Porque Deus me deu a minha voz para louvar o nome de Jesus Cristo. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção.
porque eu sou herança de Deus, porque eu sou herdeiro de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo em mim, porque eu sou nova criatura, porque as coisas velhas ficaram para trás, e eu tenho um caminho novo. Tudo se fez novo na minha vida, para eu reinar em vida por Cristo Jesus.